Bom, então, dando continuidade a esses problemas de ondas e, na verdade, problemas de interferência, a gente vai querer aplicar esses resultados que a gente obteve no problema anterior para, de fato, o experimento de fenda dupla com elétrons. Tá? E a gente vai assumir aqui, depois, mais para frente no curso, a gente vai entender isso um pouco melhor, mas, por enquanto, a gente vai assumir a hipótese de de Broglie, que elétrons são representados por ondas. Certo? Então, a gente vai poder ter o padrão de interferência para essas ondas dos elétrons. Tá? Então, a ideia desse problema é eu tenho aquele problema de fenda dupla, certo? E aí eu mando, então, um feixe de elétrons, que aqui eu vou tratar como se fossem ondas. E essas ondas vão passar pelas duas fendas e vão interferir num detector lá na frente. Tá? E esses elétrons, eles têm um momento P. Tá? Então, o primeiro item pede para eu calcular aqueles ângulos θ, análogos ao que a gente estava discutindo no problema anterior, onde acontece agora, só que agora um máximo do padrão de interferência. Tá? E, de novo, é para assumir que a distância entre as fendas é pequenininha. Tá? Então, a gente viu que a distância entre os caminhos percorridos das duas ondas, né? Não a distância, mas a diferença. Isso aqui continua válido, né? A diferença é... Isso aqui foi algo geométrico que a gente achou, d seno θ. Agora, o que muda com relação ao que a gente acabou de discutir é que a gente quer saber quando eu vou ter um máximo no padrão e não um mínimo. Tá? Então, agora, para eu ter o máximo, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar que as duas ondas cheguem juntas, que elas estejam sempre se somando. Certo? É assim que eu vou ter um máximo do padrão de interferência. Tá? Então, o que eu vou querer, na verdade, é que justamente, né, deixa eu aproveitar esse desenho aqui. Né? Então, se uma andou até aqui, eu quero que a outra chegue exatamente no mesmo ponto, ou oscile uma onda a mais e chegue aqui também, ou oscile duas ondas a mais e chegue no máximo também. Tá? Então, ou 3, ou 4, ou 5. Então, a condição agora para a gente ter uma interferência construtiva vai ser que esse ΔL vai ser agora sim um múltiplo de lambda, certo? Onde n vai ser um número inteiro. O n igual a zero vai ser quando as duas andarem exatamente a mesma coisa. Então, vai ser quando o meu θ for zero, estiver bem no meio das duas fendas. Tá? Então, essa vai ser a condição de interferência. Tá? Então, eu vou ter que d seno θ vai ser igual a n lambda. Essa vai ser a minha condição. O n, um número inteiro qualquer. Só que quem é lambda? Lambda não foi dado no problema, mas o problema me disse que esses elétrons têm um momento P. Né? Lembra que momento aqui é quase que a mesma coisa que velocidade, né? Massa vezes velocidade. Tá? Então, a gente lembra, pela hipótese de de Broglie, tá? Que o comprimento de onda associado ao elétron é a constante de Planck sobre P. Né? Da onde veio isso? Por enquanto, da cabeça do de Broglie. Tá? Mais para frente, a gente vai ver que isso, de fato, é um resultado da física quântica. Quem é esse comprimento de onda, a gente também vai entender um pouco melhor o que significa isso. Mas, por enquanto, é a hipótese de de Broglie. Certo? Então, se eu jogar esse lambda na equação de cima, eu vou ter que d seno θ vai ter que ser NH sobre P. Tá? E, portanto, os meus ângulos, que vão me dar um padrão de máximo, eu vou colocar um índice N aqui, vai ser NH sobre D vezes P.
onde esse n, de novo, é um número inteiro. Então, são esses os valores de n, ou de θ, que me dão um máximo de interferência. Dúvidas aqui? Então, a análise é muito parecida com o que a gente fez antes, mas agora é para um máximo e agora é para elétrons. Certo? E aí, para descobrir qual é o comprimento de onda associado ao elétron, a gente usou a hipótese de de Broglie. E aí, o interessante desse problema é que realmente, né, como eu já falei para vocês, esse experimento foi feito, certo? Pelo Johnson, com elétrons que tinham essa energia de 50 keV. A separação entre as fendas era de 2 vezes 10 a menos 6. Então, esse problema pede para calcular a distância entre os dois primeiros máximos, né, em função do D, que é a distância do detector para as fendas. Tá? Então, a ideia é a seguinte, né? De novo, né, eu tenho as minhas duas fendas aqui, esse é o meu D. Conforme eu vou variando esse θ, eu tenho máximos de interferência. Tá? O primeiro máximo é fácil da gente ver, né? Vai ser quando esse n for igual a zero. Então, tudo isso aqui vai ser zero. E, portanto, esse ângulo tem que ser igual a zero, que é o que deveria ser, né? Se o meu ângulo é zero, eu estou olhando justamente bem aqui na metade, nesse ponto do detector. E para esse ponto, as duas ondas têm que andar exatamente o mesmo caminho. Então, elas vão chegar em fase, elas sempre vão ter uma interferência construtiva. Tá? Então, esse item B pede para calcular qual é essa distância entre esse primeiro máximo, que é em θ igual a zero, e o segundo máximo, que vai ser no próximo valor de θ. Tá? Então, a gente lembra que H sobre D é aproximadamente seno θ. Na verdade, nesse caso aqui é exatamente seno θ. Então, o primeiro máximo ocorre para θ igual a zero, que seria quando n é zero. E o segundo para n igual a 1, ou seja, né, se a gente voltar aqui na nossa expressão, vai ser H sobre D vezes P. Certo? Então, vai ser H D sobre P. E aí a gente lembra, então, vou usar essa relação aqui. Tá? Então, vou escrever o H como... Na verdade, esquece isso, né? O que eu queria falar é que essa vai ser, então, a altura H1 do meu primeiro máximo. Então, eu tive o primeiro máximo aqui e o segundo máximo a essa altura H1, tá? Dada por esse ângulo. Esqueçam o que eu falei, o intervalo não foi suficiente, certo? Vamos fazer um parênteses aqui para eu recapitular o que a gente fez, porque eu fiz uma péssima escolha de letras aqui. Tá? Então, tem dois Hs nesse problema, deixa eu ver se eu corrijo essa resolução para não ficar confuso. Tá? Então, recapitulando aqui, né, não tem nada errado com essa expressão aqui, é só a gente lembrar que esse H é a constante de Planck. Certo? Então, esse H é a nossa constante de Planck. Tá? Agora, eu estava chamando isso aqui de um H também de altura, mas deixa eu mudar essa letra para um L, vai. Para a gente não ter confusão. Tá? Então, ok. Agora, nem eu não me confundo. Tá? Então, voltando lá. Então, a gente achou que o primeiro máximo vai acontecer aqui e o segundo vai acontecer quando esse θ satisfizer essa relação aqui.
né, onde H agora é a constante de Planck. Tá? E, portanto, seno de θ é L sobre D. Tá? Então, L sobre D vai ter que ser igual a H sobre Dzinho vezes P. Então, o que eu estou fazendo aqui é relacionando esse ângulo com essa altura aqui, que é justamente a distância entre os máximos, que é o que o problema pede. Tá? Então, a distância entre os meus máximos vai ser esse Dzão dividido por Dzinho, 1 sobre P, lembra que P é o momento do elétron, vezes H, que é a constante de Planck. Tá? Então, tem diversos parâmetros aqui. Alguns foram dados no enunciado. Tá? Então, a gente sabe quem é esse Dzinho. O enunciado diz que é 2 vezes 10 a menos 6. E o momento do elétron a gente não sabe, mas o enunciado me falou a energia do elétron em elétron-volts. Tá? H é a constante de Planck que a gente não conhece. Tá? Então, a gente vai conseguir determinar tudo isso daqui e a nossa resposta só vai depender, então, da distância entre o detector e as fendas. Tá? Então, o que a gente precisa determinar é o momento do elétron. E a energia, esses elétrons são praticamente livres, né? Então a energia é só energia cinética. Então, do elétron é mv² sobre 2. Essa é a energia cinética. E a gente sabe quanto vale, isso vale 50 keV. Né? A gente lembra que elétron-volts é uma medida de energia. Posso converter para joule se eu quiser. E aí eu preciso relacionar essa energia cinética com o momento. Eu sei quanto que vale a massa do elétron, então eu posso usar essa relação aqui para calcular essa velocidade e calcular o momento. Ou a gente pode perceber que se eu escrever a energia cinética dessa maneira, já sai direto a relação com o momento. Né? Se eu substituir o momento aqui, no numerador vai aparecer m²v², o m² vai cancelar com m de baixo, eu recupero mv² sobre 2. Tá? Então, o meu momento eu posso escrever como raiz de 2 vezes a massa vezes a energia cinética do elétron. Tá? E aí eu sei o valor da massa do elétron, sei o valor da energia cinética, foi dada no enunciado. Isso aqui vai me dar aproximadamente 1,2 vezes 10 a menos 22 km por segundo. Então, já converti para SI. Então, esse é o momento dos elétrons. É um número super pequenininho. Tá? Mas a gente lembra que a constante de Planck também é um número muito pequeno. Né? Em SI é da ordem de 10 a menos 34. Tá? Então, é número pequeno dividido por número pequeno aqui. Então, agora eu já tenho todos os valores que eu preciso. Né? Eu já conheço quanto que vale o momento. Constante de Planck é 6,6 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. E essa distância aqui foi dada no enunciado, é 2 vezes 10 a menos 6. Então, é bem pequenininho, é micrômetro. Se eu jogar esses valores aqui, eu vou achar que esse L vai ser aproximadamente 2,7 vezes 10 a menos 6 vezes esse Dzão aqui. Então, a única coisa que eu ainda não sei é quem que é esse D. Então, agora eu sei relacionar, né, obviamente, para essas condições, ou seja, para essa distância entre as fendas e para essa energia dos elétrons, eu sei dizer quanto que vale essa distância aqui, se eu souber essa distância. Tá? Então, essa distância aqui é a distância entre os dois primeiros máximos do padrão de interferência. Tá? Então, esse era justamente o item B, era encontrar essa distância em função desse Dzão aqui. Agora, o item C é o seguinte, imagina que a gente quer olhar esse padrão de interferência. Né? Então, a gente realmente tem lá uma tela que é sensível a esses elétrons. Né? Então, os elétrons, quando atingem a tela, eles vão queimando a tela. Então, isso vai formar uma imagem. Certo?
E aí vamos supor que a gente quer olhar isso no olho, que é olhar essas duas faixas e olhar no olho essas duas faixas de interferência. Né? Então, vamos supor que a gente só consiga distinguir faixas com distâncias de 1 milímetro entre elas. Né? Então, aquele Lzinho que a gente calculou tem que ser pelo menos 1 milímetro para a gente conseguir ver. E aí pede, então, qual tem que ser o valor desse D para a gente conseguir ver essa distância a olho nu. Tá? Então, isso é só para a gente ter uma noção, né, mais real da ordem de grandeza dessas coisas. Né? Imagina que eu faço esse experimento. Isso aqui é uma energia alta, mas o Johnson conseguiu essa energia para os elétrons. A distância entre as fendas é bem pequenininha, é micrômetro, mas também é possível ser fabricado. E agora a gente pensa, se eu faço todo esse aparato, né, a que distância eu vou ter que manter isso daqui para essa separação entre os máximos ser visível? E dá mais ou menos para a gente entender, né? Como é que, conforme a gente vai afastando a tela da direita, essa distância aqui vai aumentando, certo? Então, se eu colocar bem longe, essas linhas vão abrir. Mas se eu colocar ela muito próximo, uma linha vai ficar muito em cima da outra, eu não vou conseguir ver nada. Então, não vou nem conseguir ver o padrão de interferência. Tá? Então, qual seria a distância mínima para, né, entre o detector e a tela para eu conseguir ver? Tá? Ou seja, para esse L ser 1 milímetro. Então, se a gente fizer essa conta, é só jogar aqui L igual a 1 milímetro, né, e resolver para D. Né, então, aqui L igual a 1 milímetro. O D tem que ser aproximadamente 300 metros, ou 400 metros. Tá? Ou seja, eu teria que colocar um feixe de elétrons aqui e um detector a 400 metros de distância. E aí vocês podem imaginar o inferno que seria isso experimentalmente. Né? Imagina eu coloco um detector a 400 metros de distância. Como é que eu sei que os meus elétrons vão chegar lá? Os elétrons vão ter que cruzar uma região cheia de ar que vai interferir com tudo. Tá? Então, claramente, não foi assim que foi feito o experimento. Certo? Não precisa ser visível a olho nu. Na verdade, o Johnson usou um microscópio para conseguir ver esses padrões de interferência. E, de fato, essa é uma foto do que ele viu, né, do microscópio, não foi a olho nu. Né? Na verdade, esse tamanho aqui tem da ordem de micrômetros também, tá? 60 micrômetros. E, de fato, a gente vê bonitinho aqui os padrões de interferência. Isso foi feito em 1961, é relativamente recente. Né? Pensar que o de Broglie propôs isso em 1913, por aí. Agora tem que lembrar exatamente, mas, enfim, por volta de entre 1915 e 1920, não lembro exatamente a data. Tá? Mas foram décadas depois que o Johnson fez esse experimento dessa maneira, em onde ficou bem claro o padrão de interferência para os elétrons. Tá? Dúvidas aqui? Então, deixa eu só recapitular muito brevemente. Né? O que a gente fez nesse exercício foi simplesmente mostrar que se o de Broglie estava correto, de fato, os elétrons também iam ter um padrão de interferência. A gente consegue até calcular qual que vai ser a distância entre esses máximos. Tá? A gente viu que, de fato, para um experimento viável, essa distância vai ser bem pequenininha. Imagina que esse D aqui, no experimento do Johnson, esse D, a distância entre a fenda e o detector, não era nem 1 metro. Tá? Era 35 centímetros, era algo assim. Tá? Então, esse L é algo bem pequenininho mesmo. Você tem que ir lá, essa imagem aqui tem que ser amplificada com um microscópio razoável para a gente conseguir ver esses padrões de interferência. Não é um negócio que a gente veria a olho nu. E a gente tem até as ferramentas aqui para pensar o que eu poderia fazer para aumentar essa distância. Né? Então, eu poderia, por exemplo, diminuir a distância entre as fendas. Se eu faço essa distância bem pequenininha, eu aumento essa separação.
Fica mais fácil de eu visualizar essa separação. Por isso também que ele já usou uma distância super pequena, né? Micrometros. Certo? Então, imagina que fabricar isso daqui não é algo fácil. Isso levou tanto tempo. Dúvidas aqui? Não? Então, deixa eu fazer só mais um exercício que também é muito parecido com esse que a gente fez agora, é o mesmo tipo de ideia, e foi também um outro experimento muito importante. Tá? Então, todos esses exemplos que agora a gente consegue calcular usando essa fórmula para o padrão de interferência, que a gente derivou, foram utilizados para explicar esses resultados experimentais. Né? Todos esses resultados experimentais, na verdade, eles já foram feitos para testar essa hipótese do elétron ser uma onda ou não. Tá? Então, esse é o experimento de Davidson-Germer. Tá? E a ideia também é muito parecida, só que aqui não é um experimento de fenda dupla. Tá? A ideia é o seguinte, é mandar um feixe de elétrons contra uma rede cristalina, de fato, né, um material cristalino. Eles já sabiam na época que os materiais cristalinos, eles eram organizados em camadas, né? Então eu tenho uma camada de átomos aqui, depois outra camada e assim por diante. Tá? Então a distância entre essas camadas é d aqui. Tá? E esses elétrons, eles colidiam com essas camadas e eram refletidos. Né? Então, de uma maneira aproximada, obviamente isso não é 100% exato, né? Mas de uma maneira aproximada a gente pode pensar como se fosse um feixe de luz vindo aqui e sendo refletido. E se fossem partículas, né? Bom, o que aconteceria? Esses elétrons seriam refletidos e esse detector ficaria detectando esses elétrons aqui. Mas se tiver um comportamento de ondas, e isso aqui for uma onda, essa onda refletida, né, a onda que passou aqui por baixo e foi refletida pelo plano de baixo, ela vai ter que caminhar mais do que a de cima. De novo, eu vou ter uma diferença de caminho, e aí eu posso ter um padrão de interferência. Vocês poderiam perguntar, né, por que esse elétron 2 aqui ele passou pelo plano, e ele não colidiu com esse plano e fez isso daqui? É porque, né, essas coisas não são exatas, né? Às vezes o elétron consegue passar direto sem encontrar um átomo, às vezes ele colide, certo? Então vão ter elétrons que vão colidir no primeiro plano, tem elétrons que vão colidir no segundo, vão ter elétrons que vão colidir no terceiro, mas aí a probabilidade, né, fica cada vez mais difícil eles conseguirem passar por vários planos. Então a maioria dos elétrons vão ser refletidos pelo primeiro ou pelo segundo plano. Tá? Então, de novo, o problema é se a gente assumir que esses elétrons são ondas, o problema é calcular essa diferença de caminho. A gente vai ver que ele vai depender desse ângulo alfa aqui, tá? Então, variando esse ângulo alfa, o caminho vai mudar entre os elétrons e, portanto, eu vou poder ver um padrão de interferência. Né? Então, a ideia do experimento, quando eles fizeram o experimento, foi ir variando esse ângulo alfa, ou seja, ir mudando o ângulo entre o detector e o feixe emitido, e conforme eu fosse variando, né, ia chegar um ponto onde os elétrons iam chegar em fase, eu ia ter, esse detector ia medir um monte de elétrons chegando, ia ter um outro ponto em que eles iam chegar fora de fase e eu não ia detectar elétron nenhum, eu ia detectar muito menos elétrons do que antes. Tá? Então, essa é a ideia. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular a diferença de caminho. Tá? E aí, de novo, é geometria, certo? Não tem muito segredo, né? Se eu analisar aqui, certo? Esse elétron de cima está fazendo isso daqui, né? Como é que eu consigo enxergar a diferença de caminho para o elétron 2? Bom, né, se eu cortar esse trechozinho aqui do caminho do elétron 2, ele vai andar exatamente a mesma coisa que o 1, né? Porque esse pedaço aqui é igual a esse, e esse aqui é igual a esse, certo? Então, o que o elétron 2 está andando a mais é justamente 2L. Tá? E aí eu tenho que analisar esse triângulozinho aqui. Tá? Se eu analisar esse triângulo, eu vejo que o L é o cateto adjacente ao ângulo alfa, certo? E D, que é a distância entre os planos, na verdade é a hipotenusa desse triângulo. Deixa eu tentar dar um zoom aqui, né? Então, o D é essa hipotenusa
E o L é esse cateto adjacente. Certo? Então, o L sobre D vai ser cosseno de alfa. Essa é a relação que eu vou ter aqui. Esse é só esse pedaço, né? O ΔL total é 2 vezes isso, certo? Então, o meu ΔL total vai ser 2L, que vai ser 2D cosseno de alfa. Tá? Então, calculei já a diferença de caminho, eu vejo que, de fato, depende desse ângulo alfa e depende da distância entre os planos, obviamente. Tá? A distância entre os planos, eles não conseguiam mudar continuamente, né? Porque isso é uma propriedade do material cristalino, mas o ângulo alfa eles conseguiam mudar. Tá? Então, agora pede para calcular o valor do ângulo alfa para onde ocorre o primeiro máximo de interferência. Tá? Então, primeiro máximo ou seja, vai acontecer quando os elétrons chegam em fase. Tá? Então, o elétron 1 e o elétron 2 vão chegar em fase. Ou seja, o elétron 2 vai andar a mesma distância que o elétron 1, mais um comprimento de onda, exatamente. Eles chegam em fase, certo? Então, quando esse ΔL for igual a lambda, eles vão chegar em fase. Na verdade, quando for n vezes lambda. Né? Só que o primeiro máximo vai ser quando n igual a 1. Então, isso significa que eu vou ter 2D cosseno alfa igual a lambda, e, portanto, esse cosseno alfa vai ser igual a lambda sobre 2D. Esse vai ser o ângulo que vai me dar o primeiro máximo. E agora eu vou querer reexpressar isso daqui em função da energia dos elétrons. A gente não sabe, a gente não mede diretamente o comprimento de onda desses elétrons, mas eu sei que se eu coloco eles numa certa diferença de potencial, eu consigo acelerar eles e eu consigo saber com que energia eles têm. Então, a gente gostaria de relacionar esse lambda com a energia dos elétrons. A gente já fez isso no problema anterior. Né? A gente lembra que lambda é a constante de Planck sobre o momento e que o momento é igual a raiz de 2 vezes a massa do elétron vezes a energia cinética do elétron. Deixa eu chamar de K aqui para ficar igual ao problema anterior. Então, o meu lambda vai ser constante de Planck dividido por raiz de 2me vezes a energia cinética do elétron. É muito mais útil eu escrever assim, porque, de novo, eu consigo medir a energia cinética de uma maneira muito mais fácil. Então, experimentalmente, é muito mais fácil eu determinar essa energia cinética. Então, se eu escrever isso daqui, eu vou ter, né, lembrando que o cosseno de alfa é lambda sobre 2D, então isso aqui vai ser H sobre 2D, raiz de 2me, energia cinética. E aí, só para reescrever isso de uma maneira um pouquinho mais compacta, eu lembro que H barra é a constante de Planck dividido por 2π, então se eu multiplicar em cima e embaixo por π, eu consigo reescrever isso daqui dessa maneira. Então, a gente consegue escrever esse ângulo alfa em função da massa do elétron, que é conhecida, distância entre os planos cristalinos, que pode ser medida experimentalmente, e a energia cinética do elétron. Né? Então, experimentalmente, eu consigo determinar todas essas coisas e posso verificar se, de fato, para esse valor de cosseno de alfa, eu teria um máximo. Né? Então, só para a gente concluir o problema, o problema diz o seguinte: se a energia do elétron agora for 54 elétron-volts, é uma daquelas coisas que eu posso medir, né? Ou seja, se eu coloco um elétron entre um capacitor de 54 volts, em geral ele vai ser acelerado e vai ganhar essa energia de 54 elétron-volts.
E agora o problema aqui é um pouco diferente. Ele está falando, imagina que eu meço que esse ângulo máximo é 25 graus. Isso é algo que eu posso medir, né? Porque eu vou variando o alfa até encontrar o primeiro máximo, até ver um pico na minha corrente. E aí ele pede para, se eu sei qual é a energia do elétron e qual é o ângulo, qual é o tamanho da rede cristalina. Então isso nos permite, na verdade, se eu aceito que o elétron são ondas, eu posso usar esse padrão de interferência para descobrir a distância entre os planos cristalinos. Tá? E esses valores são de fato os que foram usados no experimento, 54 eletronvolts e 25 graus. Tá? Então, tudo que a gente tem que fazer é jogar esses números aqui, certo? A energia cinética é 54 eletronvolts, tem que, né, converter para joules. E o que eu quero é encontrar quanto que vale esse D, certo? Então, o meu D vai ser π h cortado sobre cosseno de alfa máximo, 1 sobre raiz de 2MeK. Aí é jogar os números que a gente tem, né? O alfa é 25 graus, H cortado é a constante de Planck, massa do elétron a gente sabe, e esse K é 54 eletronvolts. Se a gente joga esses valores aqui, a gente encontra um D de aproximadamente 0,9 vezes 10 a menos 10 metros. É um número super pequenininho, né? Ou 0,9 angstroms. Angstroms a gente lembra que são dimensões atômicas do átomo, né? Então, realmente, é tamanho de um átomozinho aqui, a distância entre esses planos cristalinos. É algo bem, bem pequeno. Né? Então, a gente pode, por exemplo, usar um feixe de elétrons, isso é feito hoje em dia, para medir a distância entre esses planos cristalinos. Certo? Eu uso a interferência desses elétrons para medir a distância entre esses planos. Né? E outra coisa que a gente nota também é que se esses planos forem por que eles usaram planos cristalinos? Por que eles usaram um cristal? Por que eles não usaram, sei lá, 2 folhas de alumínio, uma aqui e outra aqui? Tá? Porque se esse D for algo grande, e grande é qualquer coisa maior do que isso daqui, certo? Então, mesmo que seja milímetros, é um número absurdo comparado com isso daqui. Se esse D fosse grande, esse alfa seria, né, esse número seria um número bem pequenininho, certo? E esse alfa também deveria ser um número muito pequeno, certo? Ou seja, a distância entre os máximos não seria perceptível, certo? Imagina que, né, nesse detector aqui, se esses máximos eles estão muito próximos um dos outros, esse detector nem vai conseguir ver a diferença, né? Você não vai conseguir variar macroscopicamente esse detector para ver esse padrão de interferência. Tá? Então, é importante que esse D seja bem pequenininho, para, de fato, esses ângulos, você tem que variar bastante esses ângulos para ver o padrão de interferência. Senão, você varia um pouquinho e você vê vários máximos e mínimos. Você não consegue nem distinguir eles. Tá? Por isso que eles usaram planos cristalinos. E aí, só para finalizar, né, o que eles observaram experimentalmente? Esses, de fato, foram os dados. O experimento foi feito em 1927. Foi outra comprovação de que, em certas ocasiões, os elétrons, de fato, se comportam como ondas. Esse aqui é o ângulo, na verdade, é 2 vezes esse ângulo alfa. E aí, o que eles viram? Né? Esses foram os pontos que eles mediram. Tá? Então, eles viram que, ao variar esse ângulo, tem um padrão de mínimo aqui. Esse ponto é onde os elétrons chegam com uma interferência destrutiva. Né? Então, eles chegam com meia onda de diferença. Conforme eu vou aumentando o alfa, eu vou aumentando o ΔL. Certo? E aí eu chego num alfa aqui, onde eu tenho um máximo, porque eu tenho, de novo, um pico de... Tem um máximo porque eu tenho uma interferência construtiva. Tá? Então, esses são realmente os dados experimentais deles, e eles viram exatamente esse padrão de interferência para elétrons. Né? De novo, mostrando que eles têm um comportamento ondulatório. Né? Novamente, só para reforçar, né, eles só conseguiram ver isso porque eles estão fazendo tudo em escalas, né, atômicas. Esses planos estão em escalas atômicas. Se a gente tentasse fazer esse experimento macroscopicamente,
né? O padrão de interferência seria algo assim, uma faixa em cima da outra, e a gente não conseguiria distinguir isso, né? Por isso que no nosso dia a dia, a gente não vê esses padrões de interferência para os elétrons. A gente não consegue perceber isso. Para a luz, a gente consegue perceber, porque o comprimento de onda da luz é muito maior do que o do elétron, tipicamente. Tá bom? Então, esses eram os exemplos que eu queria discutir aqui. São dois, né? Esse e o experimento de Johnson são realmente exemplos importantes, porque demonstraram novamente que o elétron tem esse comportamento ondulatório. E aí, na semana que vem, a gente, de fato, vai começar a estudar como isso é descrito pela física quântica, né? Porque aqui, às vezes, parece que a gente usa ondas, em outras situações a gente usou partículas. A física quântica vai unificar tudo isso e explicar para a gente, ou, enfim, vai determinar qual é a maneira correta de descrever esses sistemas microscópicos. Tá bom? Então, era isso para a aula de hoje.